Olá, professor Alisson Lopes, agora trabalhando um pouquinho sobre a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a 11.101. Então, quem analisa essa legislação seca, né, o texto da lei, observa que ela tem uma disposição bastante pedagógica. Ela trabalha as disposições iniciais, depois ela trabalha as disposições comuns, tanto da recuperação judicial, que anteriormente nós chamávamos de concordata, quanto da falência. Depois aborda a recuperação judicial, que o conteúdo específico ela é direcionada. Depois a falência. Termina com os crimes falimentares e encerra a legislação. Então nós podemos dividir de forma pedagógica em 4 partes, que é a parte preliminar, a disposição comum, a parte reservada à recuperação judicial exclusivamente, a parte exclusiva da falência, e essas disposições penais, ela trabalha inclusive crimes em espécie, lá no final dessa legislação. Hoje o nosso encontro está direcionado para a recuperação judicial. Então nós vamos destacar da 11.101 conteúdos que estão direcionados à recuperação judicial. E a ideia do legislador é buscar o máximo possível de criar mecanismos ou de recepcionar mecanismos da empresa em recuperação para sua permanência. A ideia é que a empresa, na sua função social, ela dissemina empregos, movimenta capitais, ela permite a movimentação da economia, lembrando sempre daquela ideia de empresa como movimento, como atividade. Isso é muito importante. Então, a recuperação judicial, ela tem como finalidade a preservação da empresa, porque subentende-se que desde o recolhimento do tributo até a circulação da mercadoria, existe um interesse social na sua preservação. Então vamos primeiro para o conceito relacionado à recuperação judicial. É o seguinte: instituto criado pela lei que busca viabilizar a reestruturação da empresa em crise sob o crivo jurisdicional. Eu gosto de dizer o seguinte: quando nós falamos de uma empresa em crise, não significa a inadimplência exclusivamente. A inadimplência, ela demonstra ou é um indicativo da crise, mas ela não resume a crise. Eu posso ter uma dificuldade na circulação do produto, eu posso ter do produto fabricado ou que a empresa utiliza para comercialização. Eu posso ter uma dificuldade na prestação do serviço em função de uma calamidade, em função da situação de emergência que nós temos passado com relação ao Covid-19, o coronavírus. Então, eu posso ter circunstâncias sazonais ou em função da própria atividade que, além da inadimplência, venha gerar uma situação de crise. Então, a recuperação busca uma reestruturação dessa empresa para que ela possa permanecer no mercado. Vamos continuar. Características. Plano de reestruturação com diversas medidas de ordem financeira, jurídica, econômica e comercial. A recuperação, ela se embasa totalmente num plano, numa ideia de recuperação desta empresa. Essa ideia vai se materializar num projeto, que é a materialização deste plano. E a execução vai se dar através das estratégias. Então eu gosto muito de fazer essa distinção. Quando eu falo plano, é uma ideia. Então essa ideia de reestruturação, ela tem que ser apresentada inclusive aos credores, para a Assembleia Geral dos Credores deliberar se realmente merece aprovação ou não, e inclusive ser acompanhada pelo administrador judicial na sua execução. A execução se dá mediante projeto, e as variações desse projeto se dá através de estratégias. Então imagina bem uma empresa que está em plena recuperação judicial, executando o seu projeto em face do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, acompanhado pelo administrador judicial, e ela
é acometida da impossibilidade de circulação ou de venda de produtos em função do coronavírus. Ou que nós tivemos também uma crise no abastecimento de combustíveis e, via de consequência, circulação de diversas mercadorias. Então, eu preciso de ter estratégias para cumprimento do projeto visando executar o plano de recuperação. Essa ideia é muito importante para que você compreenda a recuperação judicial. Além disso, característica: intensa participação e fiscalização dos credores. Eu quero que você tenha em mente o seguinte: o principal interessado na preservação da empresa são os credores. Por quê? Porque essa empresa em crise está também em inadimplência. Os credores necessitam receber seus créditos para manter a circulação das suas próprias empresas. Então imagina que você tem um faturamento aí de R$1 milhão mensal. E você tem uma inadimplência de 5 milhões. São 5 meses do seu faturamento. Isso é muito importante, você reaver esse crédito, colocá-lo em circulação de uma empresa que está em crise, porque senão isso pode gerar um efeito cascata. Né? Ou seja, uma empresa de grande porte falida, ela pode levar várias outras empresas que atuavam conjuntamente, seja fornecendo matéria-prima, seja atuando em prestação de serviço anexado ao produto final dessa primeira empresa. Então, é importante a preservação da empresa, não só para a empresa em crise, mas também dos credores. Nós temos a divisão na 11.101, uma divisão de credores, que também tem uma finalidade, né? Tem uma finalidade em função da natureza do direito de crédito, que é o crédito trabalhista, aqueles que possuem uma garantia real, hipoteca, muito comum isso com relação aos bancos, com garantias reais, em função de contratos bancários, de alienação fiduciária com garantia e também de hipoteca, etc. Nós temos o micro pequeno empresário, que é aquele que vai ser muito penalizado com a inadimplência. Né? Nós sabemos que as startups e as empresas que se iniciam com o micro e pequeno empresário, elas ficam muito vulneráveis ao mercado. Elas não aguentam a inadimplência por muito tempo, porque basicamente o capital que elas possuem é um capital de giro. E se o capital de giro ele é comprometido em função da inadimplência, ele terá dificuldade na sua manutenção. Vai ter dificuldade na sua manutenção. E ainda os quirografários, que são os credores comuns. Pode ser em função de um título de crédito, etc. Né? E aqueles que têm ainda multas relacionadas aos contratos primitivos, que nós chamamos de subquirografários. Mas vamos continuar com relação à recuperação da empresa. Quem é que pode? Legitimidade. Quem pode requerer os benefícios da legislação em função da recuperação de empresa? Eu quero que você encare a recuperação como um benefício. Ou seja, é uma alternativa para a preservação da empresa. Não é uma medida punitiva de encerramento. Né? Você pode até compreender isso com relação à falência. Mas com relação à recuperação judicial, é um benefício de moratória, de parcelamento, de buscar alternativas dentro da sua atividade empresarial, da sua logística, da mudança acerca de algum produto, de você permanecer no mercado. Né, preservando aí a sua capacidade econômica e financeira durante esse período, porque muitos dos contratos anteriormente firmados, esses contratos serão suspensos com relação a alguns efeitos ou renegociados. Né? Vamos lá. Então, quem é que pode requerer essa recuperação? O empresário individual e a sociedade empresária, cônjuge sobrevivente, seus herdeiros ou inventariante, o sócio remanescente de sociedade empresária. Então, esses possuem legitimidade. Então, bastante cuidado com pegadinha de prova, inclusive exame de ordem, que faz a inclusão de empresas públicas, sociedade de economia mista e aquelas que estão relacionadas à administração indireta,
não se aplica nesses casos a 11.101, como também não se aplicam as cooperativas, ok? Toma bastante cuidado para saber da legitimidade para a aplicação da 11.101. Requisitos: exercer regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Ou seja, se é um benefício, ela tem que comprovar a manutenção no mercado. Não é apenas realizar um requerimento em função de uma empreitada empresarial que há pouco tempo uma aventura empresarial que você observou que não deu certo. 6 meses de atividade, olha, já quero benefícios aí de uma moratória, porque eu vi que a minha atividade empresarial foi uma aventura que não deu certo. Eu tenho que ter um período de estabilidade de 2 anos de atividade empresarial regular. Não ser falido, ou seja, obviamente, se ele já foi falido, nós temos que ter um período de carência mínima. Até mesmo a falência já é um processo de encerramento e liquidação. Você não vai ter condições de recuperação. Não ter há menos de 5 anos obtida a concessão de recuperação judicial. Essa recuperação não pode ser uma regra. É uma medida de exceção que visa permanecer a empresa na atividade no mercado, preservar a sua atividade no mercado. Então isso não pode ser algo rotineiro, costumeiro. Fiz o pedido de recuperação, recuperei, tornei-me inadimplente, entrei em crise novamente, peço novamente aí uma prática corriqueira de mercado. Isso é uma medida de exceção. Muito bom. Ainda quanto à legitimidade, relacionada a essas características para você aplicar a 11.101. Não ter há menos de 8 anos obtida a concessão de recuperação judicial com base no plano especial previsto para microempresas e empresas de pequeno porte, embasado no artigo 70 a 72 da 11.101. Nós temos aí alguns benefícios, vou falar regalias, né? São concessões para o micro e pequeno empresário. Nós admitimos no direito empresarial o micro e pequeno empresário como o hipossuficiente no mercado, por isso que ele necessita dessa proteção. E aí nós alongamos para o prazo de 8 anos. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei, que são os crimes falimentares. Isso é muito importante. Uma forma também de evitar a reincidência na prática desses crimes. O crime, a pena, nós sabemos, ela tem uma finalidade pedagógica, que é prevenção e repreensão. Mas somente a dosimetria da pena, quando nós trabalhamos lá no Código Penal, no artigo 68, remete ao 59 da pena base, vou fazer a dosimetria, aplico uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o crime vai assim definir, isso não basta. Tem outros efeitos da condenação. Isso já tem previsão no Código Penal. Quando nós trabalhamos lá o artigo 92 do Código Penal, e aqui nós estamos vendo mais um efeito com relação à condenação, que é a impossibilidade de você ter a recuperação judicial. Olha bem, não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei. Uma condição impeditiva. Nós vamos parando por aqui. Já fiz uma prévia com relação à recuperação judicial. Depois nós vamos caminhando com relação aos créditos sujeitos à recuperação judicial. Ok? Bons estudos e um forte abraço.